novamente hoje para falar sobre a Páscoa do Senhor Jesus Cristo na teologia da salvação. Este tema, tal como outros temas que eu tenho, falado aqui, é bastante sugestivo e pertinente para analisarmos, sobretudo neste contexto muito especial que estamos a viver, que celebra a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de falarmos propriamente de Páscoa no seu sentido, teológico, precisamos fazer o seu enquadramento geral para chegarmos à verdade central. Como alguns que me estão a ver certamente saberão, Páscoa tem a ver com a libertação. A libertação do povo de Deus que estava no cativeiro egípcio, aproximadamente 400 anos, que vivia sob o jugo deste mesmo povo, neste caso os egípcios, e entretanto Deus, de uma forma muito miraculosa, providenciou-lhes o resgate e a salvação. E esta salvação, retrata-se, ou pelo menos tem esse cunho pascal, que é o sacrifício de um animal, neste caso de um cordeiro, que simbolizava, o Senhor Jesus Cristo. E com esse sacrifício passou o anjo da morte, que matou todos os primogênitos do Egito, proporcionando assim a saída do povo de Deus do Egito. E esta saída é salvação, é resgate, é libertação. E esta libertação, como estava a dizer, está conotado desde as mais antigas tradições judaicas com a Páscoa de Deus, a Páscoa do povo de Deus. E essa Páscoa também acaba por ganhar um sentido mais abrangente com a vida e a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E perguntar-me-ão de que forma? Desde logo, quando o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram no Jardim do Éden, eles passaram automaticamente a ser escravos do seu próprio pecado. Ou seja, eles passaram a ser privados do contacto com Deus. E essa privação passaram a viver de acordo com os seus próprios instintos, de acordo com a sua própria limitação do pecado, E perante essa circunstância, Deus teve que providenciar-lhes escape. Mas como também alguns saberão que eles, ao pecarem, ao serem privados, da glória de Deus, eles tentaram por vias próprias ultrapassar essa situação, para ultrapassar essa nudez, arranjaram meios para tentar sair daquela situação vergonhosa. Tanto por esta razão arranjaram alguma palha para tapar as suas regiões pudendas, as regiões vergonhosas, Mas nós sabemos que essa alternativa humana só por si, ou que eles providenciaram por si, não conseguiu cobrir toda a vergonha. Eles não conseguiriam, ou pelo menos não conseguiram por vias próprias, porque só taparam as regiões pudendas, os órgãos genitais, e faltava tapar todo o corpo. E essa faculdade, essa providência, só foi possível através do sacrifício de um animal no Gênesis capítulo 3. Embora não está notoriamente, mas é implicitamente, como dizem os teólogos, que houve sacrifício de animal, para que através deste sacrifício de animal, com os vestes desses animais, poder cobrir o homem na perfeição. E esta cobertura, este amparo, esta proteção, é a proteção que estava a apontar pela vida, pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo e a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E tal como o autor do livro de Gênesis diz no capítulo 3:15, este mesmo ato simbolizava Jesus que esmagará a serpente na cabeça e este, por sua vez, lhe ferirá no calcanhar. E assim estava traçado o plano da salvação, que já tinha sido, planeado desde antes da fundação do mundo, e aqui de uma forma muito mais clara, partilhada aqui nas Escrituras Sagradas,
para ver o curso dos acontecimentos, como é que esse processo depois desenvolveria até chegar à Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Como estava a dizer, esse plano foi delineado e o plano, enfim, teve depois o seu curso. E este curso depois, para compreendermos, é preciso também terem atenção às grandes promessas que Deus vai firmando para ir revelando paulatinamente este plano salvífico. Desde logo, a promessa abrâmica. Essa promessa abrâmica está contida em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e promete-lhe que através da sua descendência serão benditas todos os moradores da terra. E essa promessa abrâmica, que é através de Abraão, enfim, descenderia o Senhor Jesus Cristo. Está aqui firmado um pacto, o pacto abrâmico. Não vou desenvolver agora todas, enfim, pormenores que insera, mas quando nós falamos da Páscoa é preciso ter atenção a este grande pacto, que é pacto abrâmico. E depois de seguida temos um outro grande pacto, que Deus novamente reconfirma já aquilo que estava desde a queda de Adão e Eva, através de sacrifício implícito dos animais, e também com o pacto abrâmico, mas depois nós vemos outro pacto, que é um pacto davídico, que está explicitamente redigido no livro de 2 Samuel, capítulo 7, mais precisamente de versículos 14 e seguinte. Ou seja, Deus revela que aqui, através de Davi, vai firmar o seu reino e a sua justiça para toda a eternidade. E esse pacto aqui também, enfim, dá sequência que através do Senhor Jesus Cristo, através da descendência de Davi, sairá aquele guia que apacentará o povo de Israel, que apacentará o povo de Deus. E esse pacto, entretanto, levou muito tempo. E nós vemos as sequências desde, enfim, mutações que teve, não propriamente da própria promessa em si, mas trajetória que o povo de Deus teve que passar. Aliás, o livro de Hebreus, no capítulo 11, demonstra-nos de uma forma muito clarividente como é que o povo lidou com essa promessa e como é que alguns ficaram aquém, pelo menos alguns judeus ficaram aquém dessas promessas, mas os outros mantiveram firme essa promessa, que são ditos os grandes heróis da fé. Mas nós sabemos que o povo não foi, apesar de Deus sempre foi e continua fiel ao seu pacto, mas o povo, pelo menos, não honrou esse pacto que Deus firmou com eles, porque eles tiveram que enveredar por vários caminhos. E, a consequência disso, tiveram também que pagar por estes desvios. Desde logo, nós vemos o cativeiro Egito, que eu mencionei, porque nós sabemos, antes do cativeiro Egito, Deus já tinha firmado a sua promessa, logo no início da criação, com Adão e Eva, através daquilo que eu expliquei há bocado. Mas nós vemos depois, em seguida, que o povo, através, enfim, das suas desobediências, acabaram, enfim, por atrair castigo. Um dos castigos é esse cativeiro Egito, que tiveram que ficar 400 anos. Mas nós sabemos que, apesar deste cativeiro Egito e da forma como Deus também os salvou, o resgatou ali, eles mesmo assim continuaram a viver de forma desobediente e tiveram novamente que ser infligido um outro cativeiro, que é o cativeiro babilônico, onde eles ficaram aproximadamente 70 anos. Esse cativeiro deu-se com a queda, com a destruição do templo, e foram levados ali sequencialmente por três enfim, sequências, primeiro cativeiro, segundo e depois terceiro, que acabou mesmo, enfim, por levar todos aqueles, deixaram só o povo, enfim, aqueles que eram praticamente inabilitados, etc, etc. Mas, apesar deste mesmo cativeiro, Deus teve novamente, foi mesmo fiel, porque todos esses obstáculos, essas dificuldades, estes cativeiros que tiveram que passar, Deus tinha um plano para eles, para poderem consciencializá-los da consequência do pecado e poderem voltar, ou pelo menos foram infringidos esses atos para poderem ter a noção do perigo que correm ao estarem voltadas com Deus. Aliás, isso é uma realidade também que se circunscreve
por aqueles que são pais. Normalmente os pais corrigem os filhos para eles procurarem, adotar comportamentos mais, credíveis, comportamentos mais sensatos e mais saudáveis também, etc, etc. E Deus fez isso com o seu povo desta forma, através de cativeiro. Tivemos o cativeiro egito, cativeiro babilônico, e não só isto, algumas outras infringidas que eles foram objeto, nomeadamente pelos assírios, etc, etc. Mas apesar de todas essas situações, Deus nunca, abandonou a sua palavra. Deus nunca foi infiel à sua palavra. Deus honrou essa sua palavra, apesar destes zigue-zague que o povo tem enverdado e também por penalidades que eles foram objeto por causa dessa mesma desobediência. Mas nós vemos que depois, com o passar do tempo, Jesus Cristo veio. Como diz o autor do livro Hebreus, na plenitude dos tempos nasceu o Senhor Jesus. E o livro de Gálatas, através do apóstolo Paulo, fala que ele nasceu da mulher, da descendência da mulher. Para quê? Para poder cumprir as promessas que Deus já tinha preestabelecido nestes pactos que eu falei, mas também ir ganhando proporções através dos anúncios dos profetas e também nos salmos, etc, etc. Jesus nasceu. E esse percurso de Jesus nós vemos, com 30 anos, começou a desenvolver, a demonstrar claramente qual era a sua finalidade, que culminou com a sua morte. Mas antes de nós chegarmos à morte de Jesus, para vermos a questão de Páscoa, Jesus teve a oportunidade, tal como os judeus faziam, de celebrar a Páscoa, que era uma Páscoa que lhes lembrava a condição anterior que eles viviam do cativeiro. Jesus senta com os seus discípulos, instaura aqui uma das grandes ordenanças, não já como os judeus celebravam, mas para eles, para a igreja, aqueles que serão salvos, que são e serão salvos, poderem continuar a seguir. Neste caso, Jesus apresenta aqui dois elementos, que é pão e vinho. Ele demonstra pão como sendo o seu corpo que será dado para salvar a humanidade. E depois o vinho, que simboliza também sangue, que é sangue da nova aliança, como diz o sinóptico e também o próprio apóstolo Paulo, que será derramado para resgatar os pecadores. E com base nisto, Jesus demonstra aqui que ele é o sacrifício que já tinha sido apontado desde o livro de Gênesis, ou antes da fundação do mundo, mas evidenciado nas Escrituras, nomeadamente o livro de Gênesis e também, nos profetas, como já expliquei, nas Escrituras Sagradas no geral, mas ele assume-se que ele é este prometido Deus, o Messias, o Emmanuel. Ele dá como sendo o pão da vida, aliás, como ele vai espelhando também mesmo no seu ministério terreno. Ou seja, Jesus demonstra através desses elementos, pão e vinho, que ele é o corpo que será dado, que é através desse sacrifício que todos obterão a salvação. Ou seja, através dele que todos passarão a beneficiar da salvação. Ora, beneficiando da salvação, a pessoa deixa aquela condição de escravidão do pecado. Porque nota, nós hoje que estamos a falar que não somos, do povo de Deus no sentido que não somos judaicos pela natureza, mas todos aqueles que vivem de costas voltadas ao Senhor, eles vivem de escravo do pecado. Aliás, como o próprio Senhor Jesus vai dizer no capítulo 8 do livro de João, todo aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado. Ora, vivendo sob escravidão do pecado, a única forma que a pessoa tem para ultrapassar dessa situação é confessar o Senhor Jesus e aceitar comer o pão e o vinho. Neste caso, aceitar o sacrifício, falando assim de uma forma mais clara, evidente, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. E este aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, a pessoa está tomar comunhão na vida eterna. E esta vida eterna é a salvação. E esta salvação é a libertação. E esta libertação é a Páscoa. A Páscoa, leva-nos à ideia, ou remete-nos para a ideia da condição anterior que éramos, que é a condição do pecado, como diz o autor do livro aos Romanos, nomeadamente o apóstolo Paulo, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E também nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna. Este dom gratuito de Deus é a Páscoa, é a salvação que Jesus, enfim, apresenta para toda a humanidade. Por isto, quando nós falamos do título desta gravação, que é a Páscoa do Senhor Jesus na Teologia da Salvação, é que o resumo da teologia tem a ver com a encarnação do Senhor Jesus, que é o próprio Deus, a sua vida, morte, ministério, vida, morte, ministério, vida, morte e ressurreição. E esta ressurreição é o único caminho, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através do Senhor Jesus, só através dele, que nós podemos beneficiar dessa salvação. E a partir do momento que nós beneficiamos dessa salvação, deixamos o estatuto de escravos do pecado e passamos a viver de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas, porque daí passamos a ser nova criatura. Mas para chegarmos até esse ponto é preciso aceitar, é preciso compreender a nossa condição. Compreender a nossa condição é reconhecer que somos pecadores miseráveis, somos escravos do pecado. Ora, tendo essa consciência, precisamos voluntariar, precisamos disponibilizar nas mãos de Deus para podermos ser resgatados. E esse resgate é Páscoa. De uma forma muito resumida, Páscoa é a libertação do povo de Deus. É a libertação da condição pecaminosa, da condição do pecado. E essa condição do pecado só o Senhor Jesus pode fazer, tal como fez através de teofanias, ou pelo menos através da manifestação do passagem do anjo da morte para poder libertar, através daquele sangue, para não atingir os judeus, o seu povo, porque eles tinham que simbolizar, como a história nos explica nos relatos de Êxodo. Da mesma forma, é através desse sangue, deste sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nós obtivemos a salvação. Espero com isso, e lanço também aqui o desafio para o senhor ou a senhora que me está a ver e ouvir, que possa também, de facto, reconsiderar a sua vida e aceitar este desafio, se ainda não comungar desta Páscoa, desta salvação que estamos a celebrar. Que Deus vos abençoe. Até a próxima ocasião. Obrigado.